Para continuar repercutindo as notícias de hoje, vamos conversar ao vivo com Alexandre Schwartzman. Ele é economista e ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista e obrigado mesmo pela dificuldade que foi pelo momento tão difícil que a gente vive agora. Como é que repercute na sua cabeça essa notícia, a saída de Bruno Funchal e Jefferson Bittencourt do Ministério da Economia, neste momento, neste cenário, com o que está sendo discutido lá no Congresso Nacional? Na minha cabeça, não faz muita diferença. Acho que o mais relevante é como o mercado vai ver isso amanhã, dado que foi anunciado já com o fechamento do mercado, que já reagiu muito mal às medidas que estão aí diluindo o compromisso do governo com a austeridade fiscal, se é que algum dia esse compromisso existiu, mas é uma sinalização muito ruim, né? É muito claro quando você pega ali os principais responsáveis, no caso, o secretário especial de Orçamento e Tesouro Nacional e o secretário do Tesouro Nacional saem por discordância com essas medidas, que é claramente que o compromisso com o ajuste das contas públicas está indo pelo ralo. Quer dizer, já não era grande coisa antes, agora está definitivamente, quer dizer, agora está aí para todo mundo ver. Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, tem uma pergunta para você, Alexandre. Por favor, Naka. Schwartzman, eu vou te pedir um exercício de futurologia. Diante desse cenário, esperanças no ralo, dólar a 6 e bolsa abaixo de 100 mil, é algo para os próximos dias? Não sei se para os próximos dias, acho que a gente ainda está a uma distância bastante razoável dos 6, mas é certamente preço dos ativos brasileiros vai despencar, né? Acho que é muito grave o que a gente está vivendo do ponto de vista de desmanche das instituições fiscais no país, né? Então, a gente criou no passado várias outras medidas, né? A gente criou lei de responsabilidade fiscal, metas de superávit primário, e quando nada disso funcionou, a gente foi lá e colocou na Constituição que deveria ter um limite para os gastos. Agora a gente está arrumando jeitos de contornar esse limite para os gastos. Então, obviamente, pessoas que estavam lá e são responsáveis por as políticas não estão vendo a menor graça nesse tipo de coisa, estão indo embora. Acho que a mensagem não podia ser mais clara. Quer dizer, quem acreditou que esse governo ia representar uma mudança para uma agenda liberal, etc., agora deve estar assim, profundamente desapontado. Eu não teria nenhuma surpresa de passar lá na Avenida Faria Lima e descobrir que levaram embora a estátua do Paulo Guedes como Mandalorian, né? Deve realmente ser uma decepção muito grande. E como esse é o pessoal que define preço no mercado, eu estou vendo eles comprando dólar, vendendo bolsa adoidado amanhã. Como a origem dessa crise é política, vamos colocar nessa conversa também nosso analista Yuri Pita. Yuri. Obrigado, Márcio. Schwartzman, já que o Naka abriu a sessão de futurologia, eu vou além. Qual é o impacto que toda essa deterioração de instituições fiscais, das nossas instituições fiscais, desses marcos de regramento fiscal, qual é o impacto que eles podem ter para o próximo mandato presidencial, independentemente do resultado das eleições? O quanto vai se levar de tempo para se recuperar, se reconstruir essa deterioração que houve ali no regramento fiscal do país? Primeiro precisa ver se o próximo presidente quer manter esse regramento fiscal, né? Em particular, a gente vê lá as manifestações do ex-presidente Lula, que é um candidato fortíssimo à eleição do ano que vem. Ele também ele tem se manifestado contra o teto de gastos já há tempos. Os economistas deles se manifestam contra o teto de gastos. Então, provavelmente, assim, eles vão encontrar o serviço já feito, né? Pelo menos é uma vantagem, né? Já vai estar absolutamente desmoralizado. Então, quando ele for revogado ali em 2023, caso o presidente Lula ganhe o seu terceiro mandato, mas essa altura do campeonato não vai fazer muita diferença, porque ele já acabou. Obviamente, aí a gente já vai estar falando de um outro mundo. Não é esse mundo de dólar mais controlado, de inflação tranquila, nem nada. Vai ser uma situação bem mais complexa. Mas aí realmente vai facilitar a vida de quem quer que seja que queira acabar com o teto de gastos. Agora, se por um desses acasos da vida, essa probabilidade extraordinariamente remota, a gente eleger alguém que esteja comprometido com uma agenda fiscal, aí de fato a gente vai ter que pensar numa outra
qual regra que a gente pode criar que a gente não vai burlar no futuro. E eu acho que é uma batalha perdida, né? Se a gente pode criar a regra que for, eu, tecnocrata, posso criar a regra que for. Se a sociedade não comprá-la, aí não tem jeito, porque vai achar o jeito, vai achar uma forma de contornar isso, como foi com a lei de responsabilidade, com a renegociação das dívidas dos estados que aconteceu nos anos 90, como foi com as metas de superávit primário que foram desmoralizadas ao longo do segundo governo Lula e ao longo do governo Dilma, enfim, né? A gente pode criar a regra que for. Se não tiver se a sociedade não tiver comprada na necessidade de ajuste fiscal, a gente eventualmente vai terminar onde nós estamos terminando agora. Alexandre, a nossa analista de economia, Priscila Asbeck, também tem uma pergunta. Priscila, por favor. Alex, obrigada pela entrevista. Queria te perguntar sobre o momento político e o momento, enfim, como que o governo está lidando com toda essa história. Porque em muitos momentos o mercado fez algum tipo de pressão e o governo recuou. A gente viu isso, por exemplo, quando o presidente Jair Bolsonaro fez alguma ameaça de mexer na política de preços da Petrobras, depois com reforma do imposto de renda, mas dessa vez com o Auxílio Brasil, o mercado deu seus recados e o governo não recuou. Você acha que é possível ter algum tipo de recuo daqui para frente com essa reação que o mercado teve? Ou você acha que a decisão está tomada, o teto de gastos ruiu de fato e isso não tem volta? Eu estou mais inclinado para a segunda opção, tá, Priscila? Obviamente, aí já é uma coisa mais fora da minha área de expertise, que essencialmente é uma decisão política. Minha leitura dessa história, e como sempre como cientista político amador, que não sou mais do que isso, né, é que basicamente colocaram na balança do presidente assim, você quer atender o mercado ou quer brigar pela sua reeleição? E é muito claro que ele quer brigar pela reeleição. Então, na live dele hoje, ele estava reclamando da falta de patriotismo do mercado. Obviamente, o mercado não tem patriotismo algum. O mercado está preocupado em fazer dinheiro. Aliás, essa é a função dele, né? Mas quando ele fala patriotismo, ele obviamente não queria dizer patriotismo, ele queria dizer a minha reeleição. Será que o mercado não está preocupado com a minha reeleição? Eu posso dizer, não, ele não está preocupado com a sua reeleição. Aliás, depois do que aconteceu hoje, o mercado não está nem tão preocupado mais com o estrago que possa vir do presidente Lula e do PT, porque já está acontecendo agora. Né? Parece assim, se vocês não me apoiarem, o PT volta. Bom, o PT volta, você já está fazendo o que o PT faria. Então, assim, por que eu deveria me preocupar com isso agora? Então, eu desconfio que o equilíbrio que a gente achou é esse. O presidente vai cuidar da agenda política dele e o mercado vai deixar os preços desabarem como eles têm desabado aí nessas últimas sessões. Alexandre, agora a pergunta é da nossa âncora da CNN Rádio, Thaís Herédia. Thaís. Oi, Alexandre, boa noite. Olha, antes eu quero só aproveitar, Márcio, porque o Ministério da Economia acabou de dar uma explicação sobre o que significa esse termo de transição, que os pedidos foram feitos a modo de permitir que haja um processo de transição. Então, Alexandre, até uma informação que eu divido com você e aproveito para ser base da nossa pergunta, a assessoria de imprensa do Ministério da Economia está explicando que os secretários vão aguardar as indicações do ministro para as substituições para fazer uma transição adequada dos cargos, ou seja, eles vão continuar despachando com o ministro Paulo Guedes nesse período. Então, de alguma forma, a máquina vai continuar funcionando de um jeito ou de outro. Alexandre, essa percepção, é sobre isso que eu queria lhe perguntar, porque o cidadão, ele olha para essa crise e diz assim, mas e no dia seguinte, né? A máquina vai continuar funcionando? Qual é a cronologia de uma deterioração provocada por uma crise desse tipo? Nós já vivemos isso em 2015, 2016, mas agora ela parece ter uma configuração diferente. Então, queria lhe ouvir assim, a vida do cidadão. Amanhã as pessoas vão acordar, vão levantar e vão ao trabalho, elas vão precisar tomar decisões. E a sensação pode ser que o país, enfim, paralisou completamente.
Bom, Thaís, não acho que o país vai paralisar. Aliás, assim, a questão da transição, obviamente, é o mínimo que se espera, né? Porque você não simplesmente sai, pede boné e fala, se vira aí, moçada, porque eu estou indo embora. Vai, obviamente, fazer um mínimo de civilidade à coisa. Eu acho que para o cidadão normal, ele não vai perceber essa mudança imediatamente. O que vai acontecer, a gente vai ver ali, o dólar vai ficar mais caro, mas eu também não vou viajar para o exterior, os juros vão subir, né? Imediatamente nada vai acontecer. Agora, a gente olha para frente e fala, um dólar mais caro, a gente tem um impacto maior sobre a inflação. Uma série de coisas vão encarecer. Todos os produtos importados. Bate no preço dos combustíveis, né? Bate no preço. Daí você tem, obviamente, a necessidade do Banco Central começar a subir juro, quer dizer, o Banco Central já vem subindo juro. Pode ser que ele acelere a velocidade com que ele está ajustando o juro, ou, ao invés de acelerar, simplesmente leve mais longe, ao invés de levar para 9, como o mercado acredita, ou para 9,5, como eu acredito, pode ser que leve para 10,5, porque vai ter que lidar com mais inflação. Então, lá na frente, vai ter um impacto também sobre a atividade. A verdade é a seguinte, parece distante da vida das pessoas, não acontece nada imediatamente, mas ela é muito menos distante do que a maioria das pessoas supõe. Eventualmente vai chegar lá. Pode demorar algumas semanas para aparecer na inflação, pode demorar alguns meses para aparecer na atividade, mas essa deterioração institucional vai cobrar um preço. Ela já está cobrando o preço agora. O que a aposta do presidente é que, se eu entregar R$400 no bolso das pessoas que estão necessitadas, talvez elas esqueçam todos esses problemas e votem em mim em 2022. Talvez não. E as consequências certamente virão. Alexandre Schwartzman, economista, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, um grande abraço. Até.